A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. O tema dessa mensagem: só Jesus pode resolver o seu problema. Meu irmão, vamos entrar num texto a qual Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos e ele garante que os seus discípulos iam chegar do outro lado da margem. Meu irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu que você vai vencer, que você vai se levantar, que você vai sair dessa, Ele garante, porque Ele é fiel. Aqui o Senhor, Ele garante que os discípulos iam chegar do outro lado da margem. E você vai chegar, irmão. Você vai chegar. Ainda que a caminhada esteja difícil, mas você vai chegar. Ainda que tudo esteja difícil para a tua vida, mas você vai chegar. Não é tempo de você parar, é tempo de você continuar, porque quem garante é o Senhor Jesus. E no seu versículo 36, os seus discípulos deixam a multidão. Meu irmão, para você alcançar a sua salvação, para você chegar do outro lado, você tem que deixar a multidão. Ou seja, você tem que deixar as coisas desse mundo. Você tem que deixar as mal conversações, as mal companhias. Os discípulos, eles deixam a multidão e eles entram para o barco. E no barco está Jesus. Você precisa deixar Jesus entrar no seu barco. Você precisa deixar Jesus ser o piloto do seu barco. Jesus, ele tem que ser o piloto do seu barco. Oh, glória! E no versículo 37, a Bíblia vem dizer que um grande vento, um grande temporal, aleluia, vem sobre aquele mar, e o barco vem se enchendo de água, aleluia. Ou seja, o problema chegou, a dificuldade chegou, a luta chegou, a prova chegou, aleluia. Mas quem que está dentro do seu barco? É Jesus. Então descansa o teu coração, acalma o seu coração. O problema chegou, a dificuldade chegou, mas Jesus estava no barco. Jesus, ele estava dormindo na polpa do barco, mas ele estava no barco. E os seus discípulos, aleluia, no versículo 38, aleluia, no versículo 39, os discípulos venham despertar Jesus. Você precisa chamar a atenção de Jesus. Você precisa clamar por Jesus, porque é só Ele que pode resolver esse problema. É só Ele que pode resolver essa situação. Você precisa chamar a atenção de Jesus. O barco não vai afundar. Se Jesus está no barco, o teu barco não afunda. Não é porque Jesus está no barco que não vai vir um problema. Não é porque Jesus está no barco que não vai vir a turbulência, não vai vir um levante, não vai vir a calúnia. A calúnia vai vir, o levante vai vir, a chicotada vai vir, o disse-me-disse vai vir. Mas Jesus não te deixa só. Jesus não te abandona. E Jesus estava com os discípulos. Jesus estava no barco. Então convida Jesus para andar com você. Convida Jesus para ser o piloto da sua vida, para ser o piloto do teu barco. Convida Ele, chame por Ele, clame por Ele.
Porque Ele pode resolver essa situação. Ele pode resolver esse problema. Mas você precisa clamar por Ele. No versículo 40, a Bíblia vem dizer que temos que ter fé. Você tem que ter fé. Você tem que ter coragem. Você tem que ser corajoso. Você não pode ser tímido. Seja corajoso. Tenha fé na presença de Deus. Você tem que ser valente na presença de Deus. E ali, naquela situação a qual os discípulos estavam passando, Jesus, ele repreendeu o mal. Jesus, ele repreendeu o vento. Porque Jesus, ele é o dono do vento. Jesus, ele é o dono do tempo. Jesus, ele é o dono de tudo. Aleluia. E eu creio que pelo poder da palavra, aleluia, Jesus, ele está repreendendo esse vento na sua vida. Jesus, ele está repreendendo todo o mal sobre a sua vida. Jesus, ele está repreendendo toda a situação, aleluia, que você esteja passando, aleluia, neste momento. Mas você precisa chamar a atenção de Jesus. Você tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha fé. Porque Jesus, ele repreendeu aquela situação a qual seus discípulos estavam passando. E eu creio que pelo poder desta palavra, Jesus, ele está repreendendo todo o mal. Tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida, ao contrário, está sendo repreendido. Aleluia. Nessa data de hoje, nesse dia 5, aleluia, Jesus está repreendendo toda a tempestade, aleluia, que tem te assolado. Tudo aquilo que tem te afastado do caminho do Senhor está sendo repreendido, aleluia, pelo poder da palavra. E grande será o teu testemunho. Grande será o testemunho que você irá contar. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é sua. Então fique com essa palavra no seu coração. Compartilhe este vídeo. Deixa o seu like, que você vai estar ajudando essa obra. Essa obra precisa da sua ajuda, do seu compartilhamento. Você precisa compartilhar a este vídeo para chegar com outras almas, para as outras almas serem alcançadas. Então me ajuda no meu ministério. Compartilhe este vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí abaixo, e que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Sempre estarei orando pela sua vida, pela vida da sua família. Que Deus te abençoe. Um abraço do Diácono Douglas.